Eu até brinco num determinado momento que nós já nascemos com o compliance e não sabemos disso. Ter um programa de compliance e integridade é muito importante até para nós mostrarmos a honestidade. Se você tem um escritório, por exemplo, você é sócio de um escritório, você tem que dar o exemplo para os seus funcionários. Então você tem que mostrar que você é íntegro, você tem que mostrar que você age de acordo com as leis e você tem que mostrar que se preocupa com todas as pessoas que são hierarquicamente subordinadas a você. Olá! Começa agora mais um Conversa Legal, um espaço de diálogo sobre os principais temas do mundo jurídico. E hoje temos um tema super interessante: a importância dos programas de compliance e integridade para a advocacia. E aqui comigo está a doutora Ana Dantas, especialista em Direito Administrativo. Olá, Ana! Uma alegria você aqui comigo. Eu te admiro muito. Você é uma mulher que tem exercido a sua profissão com maestria, tem se dedicado tanto a essa área e é uma honra para nós tê-la aqui conosco falando desse tema tão atual e tão importante. Muito obrigada, doutora Thaís. A recíproca é verdadeira. Você também é muito especial, é uma mulher forte, é uma mulher que é exemplo para todas as outras mulheres e é um prazer participar aqui desse programa, que é um programa extremamente relevante, extremamente importante para toda a advocacia. Obrigada, querida. Olha, antes da gente começar do tema, eu gosto sempre de saber um pouquinho da sua trajetória profissional. Como foi a sua escolha pelo direito, depois da sua especialização em Direito Administrativo, até chegar no compliance? Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu sempre fui a pessoa que falava muito, que escrevia muito e que lia muito da família. A minha avó é advogada, mas eu ainda não tive tanto contato no direito quando vivia com ela. Me interessei pelo direito por conta da leitura e por conta da escrita. E eu tenho também uma parte voltada para os direitos sociais. Então imaginei que a minha profissão poderia de alguma forma ou de outra ajudar as pessoas. Então acreditei no direito, confiei no direito e entrei para a faculdade. Desde o primeiro semestre eu comecei a estagiar, o que é uma coisa hoje muito difícil, porque no direito as pessoas preferem contratar estagiários a partir do 4º semestre ou a partir do 8º semestre, por conta da profissionalização mesmo, mas desde o primeiro semestre eu consegui essa vitória e foi num órgão público. Então tive uma trajetória toda voltada para o direito administrativo e foi que eu me encantei com o direito administrativo. Sempre gostei muito, tanto da parte pública quanto da parte privada. Então, quando eu me formei, a primeira coisa que eu quis foi entrar na OAB para poder participar de alguma comissão temática, para poder fazer valer tudo aquilo que eu aprendi na faculdade. Então, entrei primeiro na comissão da Jovem Advocacia, entrei também na Comissão de Direito Administrativo e por conta de todo um trabalho que foi feito, me convidaram para também participar, agora de uma forma mais enfática, da Comissão de Legislação Anticorrupção e Compliance, que foi aí que eu me apaixonei pelo tema, foi aí que realmente eu descobri que era até uma virtude. Era uma vontade mesmo de partir para o compliance para poder ajudar mais no âmbito social. Ah, que lindo! Uma área muito importante. E explica um pouco o que é um programa de compliance, programa de integridade, são sinônimos, diferenças? Bom, muitas pessoas têm essa dificuldade, mas o termo mais usual que todo mundo conhece é o compliance. Agora, para as pessoas mais técnicas, elas sentem até uma certa necessidade de explicar qual que é a diferença do programa de compliance e do programa de integridade. Mas não é errado a sociedade dizer programa de compliance.
Porque o compliance nada mais é do que você agir em conformidade com normas, com regramentos, com valores. Então é uma coisa muito mais ampla. Já o programa de integridade é um programa mais voltado para a lei anticorrupção. Então, se você quer combater fraudes, ilícitos, questões mais voltadas para a lei 12.846, que tem, consequentemente, sanções, aí você volta mais os olhos para o chamado programa de integridade. Porém, o compliance, ele abarca tudo. Ele é como se fosse um instrumento global. Ele é um programa que envolve o programa de integridade. É como se o programa de integridade fosse um braço do compliance. Ah, entendi. E como entender e aplicar esse compliance de forma simples? Eu até brinco num determinado momento que nós já nascemos com o compliance e não sabemos disso. Por quê? Desde quando nós somos pequenos, nós somos submetidos a determinadas regras que, se não forem cumpridas, elas ensejam em punições. Então, por exemplo, eu sou pequena e aí eu tenho a intenção de alcançar um objetivo, sei que não vou conseguir facilmente e aí começo a chorar. Aí vem a minha mãe, o meu pai e fala assim: pare de chorar, senão você vai para o castigo. Aí o que eu faço? Eu imediatamente paro de chorar, cesso a minha conduta. Então isso, na prática, é exatamente estar em compliance, porque eu tenho uma norma, quer dizer, a minha mãe pediu, meu pai pediu para que eu cessasse aquela minha conduta que ele entende que é irregular, e se eu não cumprir, eu vou ser submetida a uma sanção, eu vou ficar de castigo. E aí o que eu faço? Eu tenho duas opções: ou eu paro de chorar, ou eu continuo chorando, sabendo que vou ter uma punição. Então eu brinco que é isso, desde que criança a gente está em compliance, mas não sabe. Ah, interessante. Uma forma interessante também que a gente pode pensar é nos relacionamentos, aplicando o compliance de uma forma muito simples. Quando você começa a gostar de uma pessoa, qual que é a primeira coisa que você faz? Você vai lá na internet, você procura a pessoa nas redes sociais, você coloca o nome dela no Google, para você saber qual é o temperamento da pessoa, se a pessoa é de uma boa índole, quais são os costumes, o que ela gosta de fazer, o que ela curte. Isso daí é chamado no compliance de due diligence. Quer dizer, você conhecer a pessoa que você vai se relacionar, seja um fornecedor, seja um parceiro. Então, novamente, a gente consegue perceber que age em compliance, mas não sabe. Ah, interessante. Aí, tá vendo? O compliance faz parte da nossa vida, a gente nem sabe. E por que ter um programa de compliance ou integridade? Ter um programa de compliance e integridade é muito importante, até para nós mostrarmos a honestidade. Hoje a honestidade é a base de tudo. Então, você precisa ter primeiro dentro de si essa parte, para depois você poder fornecer para as próximas pessoas. Então, digamos, nós advogados, é importante termos um programa de compliance? Claro, porque nós queremos que os nossos clientes sejam íntegros, sejam honestos, consigam cumprir as funções sociais dele e não tenham nenhum tipo de punição. Então, mais do que nunca, a honestidade, nós vemos aí que a honestidade é um princípio basilar. E tanto nós, advogados, como nós, cidadãos, precisamos cada vez mais fomentar isso, porque são valores. Precisamos resgatar os valores. Mas quais são as principais estruturas do compliance ou da integridade? Nós temos várias estruturas, mas uma das principais é o apoio de quem está lá em cima. Nós chamamos de apoio da alta administração. Se você tem um escritório, por exemplo, você é sócio de um escritório,
Você tem que dar o exemplo para os seus funcionários. Então você tem que mostrar que você é íntegro, você tem que mostrar que você age de acordo com as leis e você tem que mostrar que se preocupa com todas as pessoas que são hierarquicamente subordinadas a você. Se existe, por exemplo, alguma irregularidade, se você ficou sabendo de alguma coisa que é incompatível com a conduta do seu escritório, é seu dever apurar aquilo, saber quem são as pessoas envolvidas, ver como pode ser tratado aquilo, dar uma resolução ao caso nesse sentido e fazer com que as outras pessoas não pratiquem novamente aquela conduta. Essa resolução desse caso vai fazer com que as pessoas que estão ao seu redor se sintam acolhidas, se sintam prestigiadas, porque chegaram com um problema para o sócio e o sócio deu atenção, conseguiu resolver e tornou o ambiente de trabalho muito mais agradável. Então, esse apoio da alta administração, esse apoio dos sócios, das pessoas que estão lá em cima e demonstrando claramente que querem resolver o problema de uma pessoa que pode ser até subordinada a ele, é muito importante. E para isso a gente tem também várias outras esferas. Por exemplo, se eu vejo que existe um comportamento que ele não é adequado, por que eu não faço um código de conduta então? E esse código de conduta pode ter várias outras coisas. Por exemplo, como eu posso tratar um cliente, qual é a melhor vestimenta que eu posso utilizar, como eu devo falar ao telefone, como eu devo tratar os meus colegas, como eu devo tratar correspondências sigilosas. Então, ter um código de conduta também é muito importante. Da mesma forma, você tem que ter um canal de denúncias. Caso exista uma irregularidade, a pessoa ela tem que se sentir confortável para poder denunciar, saber que aquela denúncia vai passar por uma apuração e essa apuração não é nem do escritório, ela pode ser feita por uma pessoa externa, totalmente estranha ao ambiente de trabalho, para saber se aquilo lá é ilícito ou é lícito e ter uma consequente punição ou ter o arquivamento do processo. E também acredito que seja muito interessante até no próprio ambiente de escritório ter treinamentos. A gente precisa instruir os nossos funcionários, porque cada funcionário tem uma expertise diferente, tem uma visão diferente. Então, nem tudo que está numa cartilha, nem tudo que está no manual de um código de conduta, ele vai ser absorvido da mesma forma pelas pessoas. Então, você tem que ter o treinamento do pessoal do financeiro, o treinamento do pessoal da contabilidade, o treinamento do jurídico, porque cada um absorve de uma forma diferente, mas todos têm que ter a mesma linha, tem que saber quais são os princípios básicos. A gente chama até de missão, visão e valores. Exatamente. Então, fazendo essa integralidade, tendo um código de conduta, tendo um canal de denúncias e tendo também um treinamento periódico dos funcionários, com certeza isso daí vai trazer muito mais eficiência para o ambiente de trabalho. E parece que tem vertentes, né, desse compliance. Como que funciona isso? Isso. O compliance, como eu falei, ele é uma gama de especialidades. Então, a gente tem compliance trabalhista, compliance tributário, compliance ambiental, compliance de várias outras formas e, inclusive, o compliance social, que hoje é um que eu acho muito interessante para a gente utilizar na nossa vida mesmo. Não só para advocacia ou só para auditoria, só para fiscalização, mas esse é um compliance que traz a essência de volta, por isso eu acho ele extremamente relevante. Como é esse compliance aí na visão social? Explica um pouquinho mais pra gente. Certo, o compliance na visão social, ele é mais voltado para o resgate dos valores. Ele é voltado para a gente lembrar daquilo que os nossos pais, que os nossos avós nos ensinaram, essências. Hoje o nosso dia a dia é muito corrido, hoje a nossa vida é muito atropelada
e acaba que a gente esquece de coisas mínimas. O mínimo, o básico, aquilo que a gente aprendeu quando a gente era criança. Respeitar ao próximo, dar voz às pessoas, não ser uma pessoa ignorante, dar realmente o espaço que as pessoas merecem. E a gente vê hoje no dia a dia muitas questões que até me trazem um certo desconforto. Por exemplo, recentemente nós tivemos uma lei que obriga estabelecimentos comerciais, restaurantes e bares a liberar a utilização do banheiro para o gari. Isso me deixa muito desconfortável. Por que precisa ter uma lei para poder você dar o direito de um gari, a pessoa que está ali limpando o lixo da rua, a pessoa que está dia a dia, faça sol ou faça chuva... Trabalhando por nós, né? Exatamente, trabalhando por nós. Por que a gente precisa disso? Isso está na Constituição Federal como um direito vital. Isso não precisa de uma lei para isso. Isso são os nossos valores. Por que eu não deixaria uma pessoa utilizar o banheiro se a pessoa está fazendo por mim? Então, é exatamente essa a questão do compliance social. É você resgatar esses valores que no dia a dia vão sendo perdidos. E quando você faz esse resgate de valores, você vê que o ambiente se torna muito melhor. Porque, independentemente da existência de uma lei, você está lá entendendo a situação da pessoa e colocando-a como um ser humano, tratando-a de uma forma igual. E é isso que nós, advogados, todos os dias batalhamos, pela igualdade das pessoas e para que elas se sintam cada vez mais integradas no ambiente. Porque se você integra a pessoa no ambiente, você tem menos casos de corrupção, menos casos de irregularidade, menos casos de desvio. Assédio. E é isso. Assédio, perfeitamente. E é isso que a gente quer. Essa é uma das funções sociais que a gente tem na nossa profissão. E as empresas, elas, como é essa procura por elas acabam tendo também, tem algumas leis também, né, da parceria público-privado que tem estimulado isso. Como que fica isso até para o mercado da advocacia, esse campo de atuação? Nesse caso, existem algumas leis, alguns decretos que obrigam agora as empresas que queiram contratar com o poder público, por exemplo, em contratos de grande vulto, a ter esses programas de integridade, ter esses programas de compliance. Caso você queira contratar, você tem que ter um programa efetivo. Mas até se você não quiser contratar com essas obras de grande vulto, ter esses programas vai se tornar um diferencial. E não só para as empresas que queiram contratar com o poder público. Nós, por exemplo, quando queremos um parceiro, a gente prefere um parceiro que tem um selo lá de integridade ou a gente vai querer um parceiro que tem vários processos judiciais, que sofre de... uma credibilidade no mercado. Exatamente. Da mesma forma que nós queremos mostrar que somos íntegros, que somos pessoas boas e que devemos fazer contratações com as outras, da mesma forma a gente quer que façam conosco. Muito bom. Então, e aí? Para aquelas advogadas que estão nos assistindo, passa umas dicas para quem quer atuar na área, tem que especializar, como você aí já com essa experiência na área poderia passar para aquela pessoa que está nos assistindo, que agora se interessou, quer saber um pouco mais dessa área, é um nicho de atuação interessante, seja a pessoa porque pode advogar na área ou porque tem uma empresa e percebeu que isso pode ser um diferencial competitivo. Passa aí umas dicas pra gente. Bom, como eu falei, existem várias vertentes do compliance. Então, se você é um advogado trabalhista, existe o compliance trabalhista. Da mesma forma, tributário, ambiental, criminal e até esse da visão social que eu havia falado. Existe área para todo mundo e o compliance é o futuro. Primeiro porque agora existem leis que obrigam
alguns departamentos, alguns órgãos, algumas empresas privadas a terem esses programas e também serem efetivos. Então aí entra o papel do advogado. E a certificação, como é? Isso, a certificação é o seguinte: quando você tem um programa de compliance, a partir do momento que ele se torna efetivo, você vai conseguindo algumas certificações. Por quê? Porque o seu programa, ele está rodando muito bem. O seu programa, ele é um programa que deve ser valorizado, que deve servir de incentivo, que deve aparecer cada vez mais para as pessoas se espelharem nele. Portanto, você ganha um selo de integridade, tem vários ISOs também que as empresas recebem de integridade e tudo mais. Então, isso é interessante para você ser a sua vitrine. Você vai ser a própria integridade, mostrando que é uma empresa séria, é uma empresa que resgata valores, é uma empresa que combate os ilícitos, é uma empresa que realmente acredita no que fala e não só tá lá como se fosse uma passagem, tá lá só para as pessoas verem. Muito bom, adorei. E aí, você gostou também? Essa foi a doutora Ana Dantas. Ana, quero agradecer muito a sua presença, aprendi muito com você, tenho certeza que quem está nos assistindo também pôde conhecer um pouco mais sobre os programas de compliance, de integridade. E quem sabe aí a gente também despertou aí as pessoas que estão nos assistindo para esse universo que é tão importante, tão essencial. Nós estamos hoje vivendo num momento em que as pessoas precisam resgatar, né, o básico e a gente poder profissionalizar, não é? E trazer para as empresas, trazer para os ambientes que a gente vive para a nossa própria vida, né? Essa integridade como um valor essencial é muito importante. Então eu quero te agradecer muito, quero que você volte aqui mais vezes para a gente conversar sobre outros temas e talvez até mais sobre esses temas. Muito obrigada, é um prazer trazer esse tema para todas as pessoas, inclusive as pessoas que ainda não têm uma especialização, que já ouviram falar em compliance, mas não sabem ainda do que se trata. Eu até, desse tema que a gente trouxe, as pessoas estão em compliance, mas não sabem que estão em compliance. Então é muito importante que todos saibam pelo menos o básico, o que é, e vai que se desperta um interesse, vai que vem para a parte profissional e começa efetivamente a trabalhar com isso, porque o compliance é o futuro. Então temos que caminhar lado a lado com o futuro. Muito bom, olha aí, ó. O futuro chegou, está aqui e cabe a nós seguirmos, trabalharmos para que ele aí possa ter cada vez mais a presença de integridade no nosso dia a dia, que a gente possa ter aí mais um campo de atuação, a advocacia que tem tido aí tantas dificuldades no mercado de trabalho. Então eu quero agradecer muito você que esteve aqui conosco. Se você gostou, curta, comente, compartilha e te espero na próxima. Até logo!